Alô, galera colorada, aquele abraço. A pergunta é direta, a pergunta é objetiva. Na sua opinião, quem vai ser o goleiro titular do Inter em 2023? Vou dar também a minha opinião, porque o Inter apresentou nesta quinta-feira John, goleiro do Santos, como seu novo reforço para a temporada 2023. Kehler, que terminou o 22 como titular, pegou a posição do Daniel e agora chegando o John. Qual dos dois vai ser titular do Inter? Quero a sua opinião, vou dar, claro, a minha opinião a partir de agora. A informação que você tem do Beira-Rio, de quem pode começar a temporada como titular, mas quem também eu acho, quem na minha opinião vai ser o titular do Inter em 2023, principalmente na Copa Libertadores da América. Antes disso, eu fiz uma acumulada na KTO, pessoal. Aqui, ó, do ladinho aqui, ó. Jogos desta sexta-feira, peguei 2 campeonatos. Campeonato espanhol e campeonato alemão. 2 jogos apenas. Pela Espanha, campeonato espanhol, Mallorca e Celta de Vigo. Coloquei vitória do Mallorca. E no campeonato alemão, Leipzig e Bayern de Munique. Apostei no empate. Então, vitória do Mallorca, empate entre Leipzig e Bayern de Munique. Odd desta dobradinha aí, pagando R$ 12,14. Olha lá, entra na KTO. KTO.com, entra lá, faz tua inscrição, faz tua aposta, mas não esqueça de fazer o primeiro depósito, ao fazer o primeiro depósito, de colocar o código promocional Paulinho daqui embaixo, Paulinho, para você receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO, é KTO.com. Entra lá. Vamos lá então, pessoal. Inter apresentou oficialmente nesta quinta-feira o goleiro John, que fica apenas nesta temporada, até dezembro de 2023 no Internacional. Ele vem por empréstimo, ele pertence ao Santos. Como o Inter tinha uma dívida do Santos para com o Inter, atrasada de muito tempo, de anos e anos, em relação à compra do Santos de Eduardo Sacha, que até hoje o Santos não pagou essa dívida com o Internacional, o Inter, colocar entre aspas o termo aqui, o Inter, digamos, deu uma anistiada nessa dívida, mas ficou com 15% dos direitos econômicos do goleiro John. Então, se no final da temporada, se o John não fizer uma boa temporada pelo Inter, se o Inter não quiser contratar o jogador em definitivo, o John retorna para o Santos, e mesmo retornando para o Santos, o Inter vai ter uma futura venda do John, 15% dos direitos econômicos do goleiro. Aí vem a questão importante agora, pessoal. O John agora, em 13 de fevereiro, vai completar 27 anos. Tem 1,96 m de altura. Kehler tem 26 anos, 1,93 m. Aí vem a questão importante. Qual dos dois vai ser o titular na temporada de 23 pelo Inter? Eu considero que, na abertura do Gauchão, obviamente, e na abertura do Gauchão e durante o Gauchão, o titular vai ser Kehler. Primeiro, porque o John teve uma lesão séria no joelho direito, ficou 1 ano afastado do futebol, retornou agora em 2022, chegando agora pelo Inter, não fez a pré-temporada com os demais jogadores, vai demorar um pouco para estar em forma. Então, Mano Menezes, obviamente, vai começar não só esse jogo contra o Juventude agora no sábado, mas também no Gauchão o Kehler vai ser titular. E aí não é informação, é uma dedução. Para mim, a partir da Copa Libertadores da América, que começa para o Inter no mês de abril, esse cara aqui, o John, vai ser titular. Por quê? Principalmente pela experiência que ele tem internacional. Porque o John foi, com o Santos, finalista da Copa Libertadores da América 2020. Final do Maracanã, vocês vão lembrar, né? O Breno Lopes marcou já nos acréscimos para o Palmeiras. Palmeiras 1, Santos 0. O Santos foi vice-campeão da América, da Libertadores, e o John era o goleiro do Santos. Então, pela experiência internacional, considero que o John vai ser o titular. Muito bem. Kehler, vocês vão lembrar muito bem aquele jogo das semifinais do Gauchão, em abril de 2017, no estádio Centenário em Caxias do Sul. O Inter perdia por 1-0 para o Caxias. O Inter havia vencido no Beira-Rio o jogo de ida das semifinais por 1-0. Perdia o jogo por 1-0, o Marcelo Lomba, é o goleiro do Inter, no agregado 1-1. A decisão estava indo para os pênaltis. Aí o Lomba se lesionou,
entrou o Kehler, estreia do Kehler no time principal do Inter contra o Caxias, uma fumaceira no Centenário, semifinal. Segundo tempo de partida, entrou em campo. Aí é o seguinte, pessoal. Aos 25 do segundo tempo, teve pênalti para o Caxias. E Brenner, atacante do Inter, foi expulso de campo. Então, o Inter tinha um pênalti contra ele e jogaria todo o restante do segundo tempo da partida sem um jogador, porque o Brenner foi expulso. O que aconteceu? Kehler, no tempo normal, defendeu a penalidade máxima. Se o Caxias fizesse 2-0, no agregado o Caxias passaria. Teria feito 2-0 em casa contra a vitória do Inter do Beira-Rio por 1-0. Como o jogo terminou no tempo normal 1-0 para o Caxias, decisão nos pênaltis. Nos pênaltis, o Kehler defendeu a cobrança do Marlon e o Inter passou de fase e foi a finalíssima contra a equipe do Novo Hamburgo. E no primeiro jogo decisivo contra o Novo Hamburgo, lá em 17 do Gauchão, no Beira-Rio, no empate em 2-2, o Kehler saiu lesionado. Então foi azarado. O então garoto com 20 anos ainda, o Kehler, que entrou na fogueira contra o Caxias no Centenário, na semifinal, na final do Gauchão contra o Novo Hamburgo, no primeiro jogo no Beira-Rio se lesionou, entrou o Lomba meio que sem condições, tanto é que na segunda partida em Novo Hamburgo, no Vale, quando o Novo Hamburgo foi campeão nos pênaltis, o goleiro foi Danilo Fernandes, que não tinha nenhuma condição de jogo. O Inter não tinha o Kehler e o Marcelo Lomba lesionados, e o Danilo Fernandes meia boca. E ele foi o goleiro do Inter, na decisão contra o Novo Hamburgo. Mas eu só quero trazer esse retrospecto aí para lembrar que lá em 2017 ele foi titular, acabou sofrendo uma lesão, aí ficou na reserva por um bom tempo do Lomba e também do Danilo Fernandes, foi emprestado à Chapecoense, fez uma grande campanha pela Chape na Série B do Brasileiro, retornou à equipe do Internacional e no ano passado, 2022, terminou a temporada como titular. Mas eu considero, por todos os aspectos que eu falei há pouco, na questão da experiência internacional do John, que o John vai ser na Libertadores da América, ou pelo menos a partir da Libertadores da América, acredito que o John vai ser o titular do Internacional. E eu também colocaria ele, John, como titular do Inter. Quero a sua opinião. Não apenas no começo, na reta inicial da temporada, no Gauchão, mas durante o ano. Para você, torcedor do Inter, quem deve ser o titular do Inter? O John, que chegou agora, ou o Kehler, que assumiu a titularidade na temporada passada? Aguardo a sua participação aqui no Plantão do Paulinho. Tchau, fui!